No dia 13 de junho do mês passado, um grupo de atletas lançou o movimento Esportes pela Democracia. São esportistas de diversas modalidades e que têm como objetivo se posicionar contra o racismo, contra atos que combatem a democracia e que estão sendo muito presentes nos últimos dias aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, o programa de hoje vai entrevistar duas ex-atletas, ou talvez atleta, porque quem um dia foi atleta vai levar a alma de atleta até o fim da vida. Ana Moser, que representou o Brasil na seleção de vôlei durante vários campeonatos, e Joana Maranhão, a nadadora pernambucana. Mas a gente vai separar. Primeiramente, a gente vai conversar com Ana Moser, lembrando que os programas Opinião Pernambuco, eles também são exibidos nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire. Então, vamos lá. Ana, você é uma atleta bastante integrada em movimentos sociais, em movimentos de articulação pela democracia e participa também desse movimento que surgiu no mês passado. Então, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os objetivos desse movimento, né? Como que vocês articularam para entender, para perceber que seria necessário fazer esse manifesto, fazer esse protesto em defesa da democracia e contra o racismo? Então, olá, Valdir, né? Legal a gente estar aqui conversando. Assim, todo movimento, né? Ele é feito de algum gatilho, né? Algum piloto aí automático, né? Que está ali aceso, né? Tem assim várias pessoas enfim, que tem dentro indignação, se incomodam com algumas questões, né? De uma certa maneira tem uma relação. E aí acontece algo, né? Que né, starta, né? Esse esquenta mais, né? Do piloto você liga o normal e, né? A chama e aí esquenta mais, né? Isso foi isso que aconteceu, né? A gente estava enfim, começamos a trocar mensagens de WhatsApp e fomos juntando gente, né? Então, o que era? Vontade de colocar a voz, vontade de participar, vontade de se juntar, né? De trocar ideia com outros, né? Que pensam mais ou menos da mesma maneira ou que têm, né? Linhas, né? Comuns, né? De pensamento e foi isso que aconteceu. Então, começou com esporte, só que tem muita gente da cultura, tem muito jornalista, né? Tem muitos jornalistas participando. E a gente tem, nesse tempo, se posicionado, ao mesmo tempo promovido conversas, debates temáticos, né? Talvez o grande desafio seja conseguir aglutinar as pessoas, sabendo que existem suas peculiaridades, suas idiosincrasias, né, os jeitos diversos de se pensar uma questão. Como levar um movimento como esse, procurando dar um caráter mais apartidário, mas não alheio, não acéfalo, não distante da realidade, porque passa o nosso país e porque passa o mundo nesse momento. A gente, enfim, né, também vivemos um tempo de frentes amplas, né? De tantas, né, diferentes figuras, né? e representações exatamente, concepções de mundo e de economia e de sociedade, enfim, se ampliou bastante, né? De uma certa maneira, né? É bastante presente hoje na sociedade de uma certa maneira essa ampliação, né? Desse espectro, né? Para poder, enfim, ter uma condição de fazer frente a várias questões que são que a gente sente hoje na sociedade. Quer dizer, a gente tem uma pandemia sem o ministro da Saúde, a gente tem sem ministro e todas as questões, né, de meio ambiente, de preservação ou não preservação e de destruição, enfim. Então, né, e soma isso essa crise econômica, soma isso uma pandemia. Então, a urgência é grande, né? Mas é importante a gente ter, né, a gente ir para além do primeiro instinto, né, de reação, né? Porque ninguém, né, todo mundo é a favor da vida, né?
ninguém enfim, ninguém é assumidamente racista, né? Hoje a questão é você ser antirracista, né? Então você lutar contra, não é só racista, só não ser racista não é o suficiente. Mas tem essas questões básicas que ninguém é contra, né? Todo mundo é contra a corrupção, certo? Ninguém é a favor da corrupção. Então isso é pouco, né? Tem que subir um pouco a barra. E subir a barra quer dizer botar outras questões aí na discussão, né? Botar as questões exatamente dessa desigualdade. E não é compensar a desigualdade enfim, questões que vão só... o Bolsa Família é super importante, mas tem que ir além do Bolsa Família, né? E assim com várias frentes. Então você tem que buscar essas questões econômicas, né? Como é que é esse plano, esse projeto de país que a gente quer, país que tem uma riqueza que não tem tamanho, né? O Brasil, o país que se fechasse as fronteiras, nós teríamos autossuficiência, porque a gente produz tudo o que a gente precisa. E a gente tem condição de produzir tudo o que a gente precisa, né? Uhum. Então, esse projeto de país, né? Que projeto de país é esse, né? Qual é essa linha da economia, essa linha do desenvolvimento, né? Que a gente... Então, eu acho que essas questões, cada vez mais, elas têm que estar mais presentes, porque, enfim, eu acho que esse que é o tamanho do desafio, né? E também muitas vezes não se precisa, não é o suficiente se mudar uma figura, né, de liderança, se não mudar estruturalmente, né, a base ideológica ou a base de propostas, né, de país que se tenha, né? Você tem que buscar renovar o pacote inteiro, né? Eu acho que isso que é uma questão importante hoje nesse momento de posicionamento, né, de convergência, né, e essas questões elas são importantes estar presentes. Isso, e não dá para ficar alheio, né? É preciso, inclusive, cobrar das pessoas que tentam silenciar ou que tentam dar a impressão de que não é problema delas, é problema de todo mundo, né? Eu gostaria, Ana, de trazer aqui um trecho da carta que vocês escreveram, que eu acho bastante significativo, quando fala: o sonho de todo atleta é representar o seu país. Estamos, então, aqui hoje para reconvocar a lucidez diante da questão inadiável. Que Brasil é esse que queremos trazer na camisa e chamar de nosso? E aí está colocada a questão do atleta, né? Esse recorte é importante, até porque muitas vezes as pessoas interpretam o lugar do atleta como um lugar de neutralidade. E o movimento, ele chama a atenção: pô, não existe neutralidade em circunstância nenhuma, e é preciso se posicionar. É mais ou menos por aí? Tem esse trecho ele é bem legal, é o final da carta, né? E coloca bem uma questão dos símbolos nacionais, né? Da gente ter orgulho de vestir a camisa da seleção, como a gente vestiu, né, a nossa carreira inteira dentro da quadra, né? E ter, né? Voltar a ter orgulho das nossas coisas, né? E isso é uma urgência, né, no momento, né, e encontrar esse caminho, né, reencontrar esse caminho de país é uma urgência. E agora, assim, se posicionar é muito difícil para atletas que estão em atividade, né, bem mais complicado. A gente que já parou, tem outras relações, enfim, né, tem muito mais liberdade, né, mas para quem está em atividade, aí tem uma questão de patrocinador, aí tem uma questão do próprio sistema, o próprio, né, meio esportivo, ele é muito conservador e não tem muita, né, historicamente não tem muito lugar para debate, né? Não tem muita oposição, né? Só tem situação, né? Esse é um pouco a cultura, né, do esporte. Então ali é complicado. Ele pode estar sozinho, um atleta em determinado momento, a gente super entende, né, a dificuldade que os atletas em atividade têm de se posicionar. Mas mesmo assim, vários se posicionam e estão participando. Alguns mais silenciosos, mas enfim, né, comungando dos mesmos sentimentos, né, e buscando, na medida do possível, se posicionar também. A gente está chegando ao final, né, do programa, e aí assim a gente anseia que esse movimento, né, Esporte pela Democracia, ele possa despertar a atenção das pessoas de que
precisa existir um movimento de cidadãos, ou de cidadania de uma forma horizontal pela democracia, né? Que as pessoas precisam realmente estar acompanhando tudo o que acontece e contribuindo, colaborando de alguma forma. E uma fala, muitas vezes, já é suficiente para transformar o curso de uma história. Então, parabéns para vocês, né, que estão nesse movimento, e muito obrigado pela sua participação no Opinião Pernambuco. Obrigado a vocês aqui pelo espaço e boa sorte aí no programa. Até mais. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre atletas e democracia. No bloco anterior, nós conversamos com a ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, Ana Moser. E agora a gente conversa com a nadadora Joana Maranhão. Eu brinquei com Ana Moser, dizendo que não existe ex dentro desse contexto. Também não vou dizer que Joana é ex-nadadora, não. Acho que ela vai nadar enquanto tiver sangue, enquanto tiver vida, né? Ela vai continuar nadando. Então, ela é a nossa nadadora. Joana, a gente falava sobre o movimento Esportes pela Democracia, que foi lançado no mês de junho, e que reúne atletas de várias modalidades, inclusive personalidades de outras áreas também. Qual a sua participação dentro desse movimento? Olá, obrigada pelo convite para estar aqui falando com vocês, né? Quando eu fui convidada, era um grupo pequeno, estava Casa Grande, Raí, Fabizinha, Ana Moser, né? E a gente queria, a Isabel também, Salgado, e a gente queria criar um manifesto, né? Um texto, e agregar o pessoal de esporte e defesa da democracia, né? Muito bem escrito, né? E que começou a contemplar muitas outras pessoas, né? A gente começou a convidar não somente pessoas ligadas ao esporte, direta ou indiretamente, mas aí pessoas e políticos também que quiseram entrar. E aí a gente entendeu como que esse movimento é grandioso e significativo, porque foi um movimento que começou pelo esporte, né? Uma área que historicamente não se articula e não se posiciona tanto. Então, só aí já é um ganho muito grande, né? Hoje temos um grupo muito grande, heterogêneo, de atletas, ex-atletas, dirigentes, jornalistas esportivos, pessoas de outras debatendo dentro do grupo como que a gente pode pensar o que é democracia, o que a gente pode pensar e, além do pensar e do discutir, o que a gente pode fazer para agir, né? Então, a gente já teve algumas ações muito significativas. A gente teve uma reunião interna com a Luana Tolentino, né, falando sobre essa questão do racismo estrutural, né, que bate muito nos nossos privilégios, né? Porque muitas vezes a fala do que é o racismo estrutural é muito conivente para a gente que não sofre racismo. Ah, não, isso é por conta do racismo estrutural. Mas não é para ser confortável, é justamente para que a gente se sinta desconfortável e encontre maneiras de desestruturar isso, né? Então foi algo muito forte e sempre acontecem, o tempo todo lá no grupo acontecem debates e conversas mais ou menos acaloradas, mas eu acho que a gente está crescendo, assim, fazendo live. Uma live super bacana, teve 22 mil pessoas de alcance. Então, a gente vai, nesse período de pandemia, de uma maneira remota, dentro das nossas possibilidades, buscando agregar pessoas e fazer com que mais atletas, principalmente, ainda que sejam aqueles que estão em atividade, entendam que eles têm o direito de se posicionar, né, em defesa da democracia do nosso país. Nós temos várias questões que hoje envolvem a palavra democracia, que envolve direitos humanos, defesa das minorias, né? E aí o próprio grupo ele cita lá, né, antirracismo, a favor da democracia, contra atos anticonstitucionais, a homofobia, feminicídio, a favor dos povos indígenas. Então vejam que são várias vertentes, né? São várias bandeiras. E aí essas bandeiras todas, elas estão dentro daquilo que preconiza a Organização das Nações Unidas e que está dentro do que se reconhece como sendo direitos humanos. Então, no fundo, seria uma bandeira em defesa dos direitos humanos e quem está fora desse tipo de defesa, quem está fora desse tipo de consciência,
né, de respeito à cidadania precisaria ser combatido de alguma forma? É por aí, Ana? Joana, desculpa. É exatamente isso, né? É a gente entender que falar em defesa da democracia, o que é que isso significa, né? Dentro das nossas rodas de debates, de lives e de chats, a gente sempre pensa assim, se a gente defesa dos direitos humanos, quem são as pessoas que precisam estar ali, né? A gente não pode, a gente fez agora, sábado, um debate sobre cinema e racismo. A gente colocou muito mais mulheres do cinema e mulheres pretas falando sobre a questão do audiovisual brasileiro, né? E foi um debate super importante. Então, como que a gente vai mudar toda essa estrutura machista, LGBTfóbica, patriarcal? Passa pelo que a gente descreve naquele manifesto, né? Mas para isso, não é porque aquele manifesto que a gente de fato vive e está liberto de todas essas amarras opressoras, né? O Casagrande fala muito isso, né? De como o movimento da democracia corintiana foi significativo, mas eles não pensavam muito no recorte racial na época, que era uma coisa primordial, e hoje é um conhecimento que ele tem. Teve uma fala, eu acho que foi até do ex-presidente Lula, enquanto a presidenta Dilma estava lutando contra o regime militar, eu, mais jovem, estava jogando futebol de várzea. Então, essa consciência coletiva do despertar, ele acontece numa temporalidade diferente para cada um, que diz respeito às vivências de cada pessoa. Então, a gente, do esporte, começando isso e sendo esse canal para falar com muitos, né? A partir do momento que a gente multiplica isso, a gente alcança outras pessoas e pode fazer com que pessoas que não têm o costume de se posicionar, mas estão vivendo nesse Brasil de 2020, despertem para essa necessidade e venham com a gente também. Então, isso também a gente enxerga como nosso papel, né? Cooptar mais e mais pessoas. Na nossa opinião, é algo que a direita tem feito muito bem. Fez, inclusive, nas eleições de 2018, através de fake news, utilizando o WhatsApp, tudo isso até que conquistaram a eleição, né? Dentre outros fatores, óbvio. Mas a gente quer, dentro de uma maneira democrática, justa e igualitária, tentar conversar, dialogar e trazer essas pessoas para o nosso campo. Os atletas, de um modo geral, os atletas e as atletas, né, vamos trazer um discurso menos machista, né? Eles têm uma capacidade e um potencial muito grande de sensibilização da sociedade. E são percebidos como ídolos, como mitos. Existe uma mitificação. A mídia ela faz muito bem esse trabalho. No entanto, historicamente, os atletas e as atletas falam um pouco, né? Se posicionam um pouco. Agora a gente vê um ou outro movimento surgindo. Esse não falar, de alguma forma, poderia estar associado à formação desses atletas, considerando, inclusive, que há uma grande maioria dos atletas que surgem de comunidades periféricas, são pessoas muitas vezes humildes, que não têm muito acesso à escola, sequer têm uma formação acadêmica, muitas vezes, como acontece com a maioria dos atletas nos Estados Unidos. Então, o Brasil tem esse diferencial. Como é que você analisa a relação entre essa formação escolar, essa formação do pensamento crítico e a ação, e a concretização disso na prática? Eu acho que são alguns fatores, assim, você fala sobre a mitificação, isso já é um fator que, como a gente, enquanto atleta, é vendido enquanto mito, enquanto um ser que produz e performance que poucos seres humanos atingem, isso já distancia a gente desses debates sobre a sociedade, né? Porque a gente é visto como se a nossa função fosse treinar e ter performance e representar da melhor maneira o nosso país. Né? Isso é colocado como se qualquer outro debate, qualquer outra fala, qualquer outro mergulho que esses atletas, né, que são mitos, tivessem nessa área, fosse ser algo que fosse diminuir ou tirar a capacidade de ter performance. Né? Isso é muito colocado para a gente como uma verdade. Preparados para o rendimento físico e não para o rendimento... Isso. Exato. Eu sempre questionei isso, né? E eu, inclusive, aponto que no ano de 2015, que foi um dos melhores anos da minha carreira, eu treinava muito, mas eu também, nas minhas horas livres, eu fazia um curso de extensão em ciência política. Em nenhum momento, por estar fazendo esse curso, eu desisti de treinar ou achei que eu não tinha que treinar forte, né? Uma coisa consegue dialogar com a outra, né? Um outro fator também, no Brasil, a gente vive
rendimento clubístico, né? A gente precisa estar dentro dos grandes clubes quando a gente se torna atleta de alto rendimento. Você pode até, como eu, como o Etienne, começar em Recife, em clubes menores, mas assim, inevitavelmente você vai ter que ir para o sul ou para o sudeste, a não ser que tenha um grande patrocinador que te mantenha na tua cidade natal. Quando você chega nesses grandes clubes, você é atleta do Sport Clube Pinheiros, você é atleta do Minas Tênis Clube, do Corinthians, do Flamengo, enfim. Então, você está representando uma grande entidade que, de um modo geral, historicamente, não se posiciona politicamente. Né? Então, a gente já é tolhido aí. Né? Acima dos clubes tem as federações e tem as confederações que também se retroalimentam desse processo de mitificação do atleta e nos ensinam, inclusive, através de media training, a evitar todo tipo de posicionamento, né? E como uma coisa ainda mais séria, hoje a gente tem o programa dos atletas militares, que foi uma política pública esportiva que o governo Dilma criou. Muitos atletas de rendimento da França, da Rússia, principalmente, que são atletas militares, então é uma forma do Ministério da Defesa apoiar o alto rendimento. A gente trouxe isso para cá, né? Dilma trouxe isso para cá, mas isso foi cooptado pela direita e vendido como uma política de Estado, né? Então, hoje, até no Pan-Americano de 2015, a gente já tinha a instrução, os atletas militares, eu era militar, de prestar continência em competições civis não é uma obrigação, mas fica ali muito claro que você é um atleta militar. E como eu sempre fui muito ligado politicamente, eu já de pegar esses registros de atletas que estavam prestando continência à bandeira e transformar isso num posicionamento político, que não era, né? Então, eu optei por não fazer, por não prestar continência no Pan-Americano, o meu marido optou por fazê-lo, e somos ambos progressistas, mas muitas vezes a imagem do meu marido prestando continência quando ele foi bicampeão pan-americano em Toronto é usada como ele ser um patriota, defensor dos direitos, contra o PT e tal, tal, tal. Então, é uma série de fatores, assim. E eu acho que a gente pode começar a tratar isso a partir do momento que a gente entende que o esporte da base, que o profissional de educação física, ele não é apenas um profissional que está condicionando o físico, ele é um professor. E como professor, existem valores imbuídos, e não é porque ele está dando uma aula esportiva que ele não tem essa função também. Né? A partir do momento que esses assuntos entram na escolinha, não estou dizendo para a doutrinação marxista, eu não estou falando isso, mas não é simplesmente um simples treino de natação, uma aulinha de judô. São professores que estão ali para passar valores e passar a real situação do nosso país. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a aliar a prática de esportes à educação, a gente pode, não em um primeiro momento, né, mas começar a plantar uma sementinha de transformação nessa cultura esportiva que de um modo geral, no nosso país, a gente não tem. Joana, era tão bom que esse tipo de fala pudesse chegar, inclusive às escolas públicas, até porque de lá muitas vezes surgem garotos com muitos sonhos de se tornarem atletas. E às vezes eles deixam a sala de aula, né, negligenciam o currículo da escola e vão simplesmente para as atividades práticas, né, daquela carreira que querem seguir. Então, seria tão bom que houvesse uma política pública no sentido de orientar que é preciso irem juntos, tanto esse sonho de ser atleta com a necessidade de se tornar uma pessoa que pense, não é isso? Sem dúvida. E aí, pensando muito aonde a gente atua hoje, né? Eu hoje sou gerente de esporte da prefeitura e justamente pensando nisso, a gente criou o Bolsa Atleta Municipal, né? Inspirado no Bolsa Atleta Estadual, no Bolsa Atleta Federal, que são atletas de rendimento, né? Que recebem um montante financeiro do Estado para se manterem ativos. A gente trouxe isso para o Bolsa Atleta Municipal. O critério principal é o resultado dos jogos escolares municipais, que é voltado apenas para escolas públicas, né? Mas para que esses atletas recebam essa quantia de 300 até 500 reais, eles precisam continuar estudando, passar por média, né? A gente tem que ter isso documentado por parte da escola municipal pelo qual esses alunos estão matriculados, e também do professor de educação física com CREF atestar que esse atleta continua treinando. Né? Então, a gente pensar em políticas públicas que alinhem a carreira esportiva com a carreira acadêmica é um caminho. Não é solução, mas é um caminho. Né? Uma coisa que eu repito o tempo inteiro, a política pública e a política pública de esporte, principalmente, ela tem começo, ela tem meio, mas ela não tem fim.
né? Quando a gente começou esse programa, a gente ficou muito feliz, falou, putz, dá R$ 300 para uma criança, às vezes isso é mais do que a renda familiar, é muita coisa. E depois a gente pensou, é justamente por poder ser muita coisa para aquela criança e para aquela família que a gente, quanto poder público, tem a obrigação de continuar. Então, a gente dá palestras sobre educação financeira, né, para esses alunos e para as famílias desses alunos também, né? Então, acho que são esses exemplos. É possível fazer, óbvio que a gente quer alcançar muito mais alunos, muito mais atletas, a gente ainda precisa otimizar muito a educação física escolar municipal. De maneira alguma, eu estou dizendo aqui que a gente contemplou todos os possíveis alunos, atletas da rede municipal. Não, mas é um caminho, né? E a gente precisa pensar nisso, porque a gente tem estrutura esportiva clubística, né? Então, aliar a carreira esportiva com a carreira acadêmica é crucial para a criação de uma cultura esportiva. Ok, Joana Maranhão, muito obrigado pela sua participação e desejamos todo sucesso nessa sua carreira e nesse seu enfrentamento a tantas situações de desigualdade por que passam o nosso país. Muito obrigada, espero que a gente tenha outras chances para bater papo. Valeu! E assim a gente encerra o programa Opinião Pernambuco de hoje. Agradecemos a sua participação e até um próximo encontro.